Este trabalho buscará apresentar o planejamento e a condução do combate defensivo travado pela 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária durante o período do Inverno Europeu de 13 de dezembro de 1944 a 18 de fevereiro de 1945. Levando em consideração a aproximação do Inverno Europeu, bem como as sucessivas tentativas frustradas de conquista da linha de alturas Belvedere, Monte Castelo, Castelo Novo, o comando aliado decidiu manter-se na defensiva, rearticulando seu dispositivo. Devido à importância de manter o controle da Estrada 64, o 4º Corpo de Exército determinou aos brasileiros a defesa do setor compreendido entre Lissano, a leste, e Sebrumarela, a oeste, numa frente de cerca de 20 quilômetros, devendo impedir o movimento do inimigo para o sul, particularmente para Sila. A FEB deveria manter estreita ligação com a 6ª Divisão Blindada Sul-Africana a leste e com a Força Tarefa 45 a oeste. O general Mascarenhas de Moraes decidiu que seu posto de comando deveria ser desdobrado em 2 partes: a 2ª Seção Inteligência, a 3ª Seção Operações, a Infantaria Divisionária e a Artilharia Divisionária permaneceriam em Porreta Terme, caracterizando que não houve recuo do posto de comando. A 1ª Seção Pessoal, a 4ª Seção Logística e a Ajudância Geral ocuparam a localidade de Pavana, cerca de 5 quilômetros à retaguarda. A linha de contato manteve-se inalterada em relação às ações anteriores. Desse modo, a parte alta das elevações estava ocupada pelos alemães, que mantinham uma série de posições abrigadas de armas automáticas. Para cumprir a missão e aproveitando as posições já ocupadas desde o início de novembro de 1944, o comandante da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária dividiu a zona de ação em 5 setores. Setor Leste, comandado pelo coronel Nelson de Mello, tendo como tropa o 2º Batalhão do 1º Regimento. Setor Norte, ocupado pelo 6º Regimento, menos o 1º Batalhão, que passaria para a reserva do 4º Corpo de Exército, reunindo em Porreta Terme. O setor Centro, ocupado pelo 1º Regimento, menos o 2º Batalhão. Setor Centro-Oeste, ocupado pelo 11º Regimento, menos o 1º e 3º Batalhão. Setor Oeste, ocupado pelo 3º Batalhão do 11º Regimento, menos a 8ª Companhia, que passou a reforçar o 2º Batalhão do Regimento. Como reserva da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, além do 1º Batalhão do 11º Regimento em Sila, o Esquadrão de Reconhecimento foi reunido em Granalione, cerca de 4 quilômetros ao sul de Porreta Terme. Para o apoio de fogo imediato, os regimentos contavam com suas companhias de obuses orgânicas, cada uma com 6 peças de 105 milímetros, com alcance útil de 5.600 metros. A Artilharia Divisionária articulou seus grupos de 105 milímetros, alcance útil de 9.500 metros, em apoio direto aos regimentos, e o grupo de 155 milímetros, com alcance útil de 12.700 metros, em apoio ao conjunto. A totalidade de armas e recursos anticarros existentes foram colocados em reforço à defesa, cobrindo as vias de acesso mais perigosas. Setor Leste. No setor leste, a missão do 2º Batalhão do Regimento Sampaio era manter as regiões de Monte Cavalouro e Boscatio, impedindo qualquer progressão do inimigo proveniente da linha de alturas Sopraçaço, Pecote 720, Castelnovo, em direção a Riola, na Estrada 64. Deveria estabelecer postos avançados de vigilância em Precária, Espareda de Sopra, Malpasso e manter um patrulhamento agressivo sobre a linha de contato com o inimigo. O dispositivo defensivo das subunidades era o seguinte: numa primeira linha, a 5ª Companhia com posições em Monte Cavalouro e Il Sasso, mais um pelotão da 6ª Companhia em Boscatio. A oeste,
a 4ª Companhia com posições em Manzoni, Il Monte e La Serra. Mais à retaguarda, a 6ª Companhia, menos um pelotão, estava desdobrada ao longo da Estrada 64 em Lissano. Por último, poderia ligar-se com elementos do 6º Regimento em Fornati. Devido à importância da Estrada 64, como eixo de progressão, foram desdobrados na região 3 pelotões de carros de combate do 13º Batalhão de Carros de Combate norte-americano e a Companhia Anticarro Orgânica do batalhão. Para conduzir a defesa, o posto de comando do batalhão foi desdobrado em Riola. Setor Norte. No setor norte, a missão do 6º Regimento de Infantaria, menos o 1º Batalhão, era manter as regiões de Torre de Nerone, Áfrico, impedindo a progressão do inimigo em direção a Marano, na Estrada 64. Deveria estabelecer postos avançados de vigilância em Braine, Levigne, Rocca Pitigliana, mantendo um patrulhamento agressivo sobre a linha de contato com o inimigo. O dispositivo defensivo era o seguinte: o 2º Batalhão a leste, com a 5ª Companhia estabelecida em Castellaccio e Torre de Nerone, a 6ª Companhia na linha de Crista e a 4ª Companhia com posições em Pecote 670 e Turziano. A oeste da zona de ação estava desdobrado o 3º Batalhão com 7ª Companhia noroeste de Folo, a 8ª Companhia noroeste de Volpara e a 9ª Companhia Partes de Áfrico em direção a nordeste. O 2º Batalhão deveria ligar-se com elementos do 2º Batalhão do Regimento Sampaio em Fornati. O 3º Batalhão deveria estabelecer um ponto forte em Podestino de Sopra em coordenação com o 1º Batalhão de Regimento Sampaio. Visando barrar os acessos que demandavam de noroeste em direção a Marano, foram desdobrados um pelotão de carros de combate norte-americano na região de Palazzo, e as frações da Companhia de Canhões Anticarro foram desdobradas em Volpara e Vaiarana. Para conduzir a defesa, o posto de comando do 2º Batalhão foi desdobrado ao sul da 6ª Companhia e o posto de comando do 3º Batalhão em Volpara. O posto de comando do regimento ficou em Marano, ao norte da posição da Companhia de Obuses Orgânica do regimento. O setor centro. No setor centro, a missão do 1º Regimento de Infantaria, menos o 2º Batalhão, era manter as regiões de Medeloro, Bombiana, Guanella, impedindo a progressão do inimigo a partir das posições de Abitaia e Cevitelline em direção ao sul. Deveria estabelecer postos avançados de vigilância em Pecote 690 Torreta, Pecote 756 Falfari, Pecote 791 Laca, mantendo um patrulhamento agressivo sobre a linha de contato com o inimigo. O dispositivo defensivo era o seguinte: o 1º Batalhão a leste, com a 3ª Companhia estabelecida em Braineta e Giardino, a 1ª Companhia em Columbura, em Medeloro, a 2ª Companhia retaguarda ao norte de Doce. A oeste da zona de ação estava desdobrado o 3º Batalhão com 9ª Companhia em Guanella, a 7ª Companhia no Cemitério e a 8ª Companhia em Bombiana e Casa Medibombiana. A Companhia de Canhões Anticarro foi reunida em Vidiuda, devendo atuar como tropa de fuzileiros em reserva, ficando em condições de ocupar posições de aprofundamento em C. Premarola, Caselina e Pecote 568. O 1º Batalhão deveria estabelecer um ponto forte em Podestino de Sopra, em coordenação com o 3º Batalhão do 6º Regimento. O 3º Batalhão deveria ligar-se com elementos do 11º Regimento a sudoeste de Guanella. Visando barrar os acessos que demandavam de Abetaia em direção ao sul, foram desdobrados um pelotão de carros de combate norte-americano em Bombiana e o outro em Vaiana de Soto, junto à Companhia de Obus do 6º Regimento. Um pelotão do 894 Batalhão Destruidor de Tanques norte-americano em Livorno.
Para conduzir a defesa, o posto do comando do 1º Batalhão foi desdobrado junto à 2ª Companhia em Doce e o posto de comando do 3º Batalhão em Caselina. O posto de comando do regimento ficou em Borra, ao norte da posição da Companhia de Obuses Orgânica do regimento que se desdobrou em Paroncela. Setor Centro-Oeste. No setor Centro-Oeste, a missão do 11º Regimento de Infantaria, menos o 1º e 3º Batalhão, era manter as regiões de Cadiberto, Marandela, Monte Louco, impedindo a progressão do inimigo a partir das posições de Monte Castelo e Monte Gorgolesco, particularmente em direção a Gagiomontano. Deveria estabelecer postos avançados de vigilância em Leroncole, quilômetro 12, Sedicorotza, mantendo um patrulhamento agressivo sobre a linha de contato com o inimigo, particularmente sobre Gambiana, Matsancana, Ronquidos, Sedercole e Lavalle. Para estabelecer a defesa, o 11º Regimento contava somente com o 2º Batalhão e a 8ª Companhia do 3º Batalhão em reforço. A tropa foi desdobrada no seguinte dispositivo: a 6ª Companhia a leste da zona de ação em Cadiberto, a 5ª Companhia estabelecida em Lacassona e Cadiquei, a 8ª Companhia em Marandela, Torrátia e Monte Louco e mais a retaguarda, a 4ª Companhia em Gagiomontano. O 2º Batalhão deveria ligar-se com elementos do 3º Batalhão do 1º Regimento a sudoeste de Guanela. Visando barrar os acessos que demandavam em direção ao sul, foi desdobrado um pelotão de carros de combate norte-americano ao sul de Crociale e a Companhia de Canhões Anticarro em Ceforesta, ao norte do posto de comando do regimento. Para conduzir a defesa, o posto de comando do 2º Batalhão foi desdobrado a leste de Crociale. O posto de comando do regimento ficou em Lastrarossa e a Companhia de Obuses Orgânica do regimento se desdobrou em Corvella, ao sul de Sila, ambas fora da imagem. Setor Oeste. O setor oeste da zona de ação da divisão ficou sob responsabilidade do 3º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria. A missão do batalhão, menos a 8ª Companhia, era manter as regiões de Pianote, Casaccia e Sebrumarela, impedindo a progressão do inimigo a partir das posições de Monte Belvedere e Monte Gorgolesco, particularmente em direção a Gaba e Gréquia. Deveria manter um patrulhamento agressivo sobre as regiões de S. Filomena e C. Cautinara. Para estabelecer a defesa, as companhias se desdobraram no seguinte dispositivo: a 7ª Companhia a leste, ocupando as posições em Pianote, Gréquia e Garba, a 9ª Companhia a oeste, estabelecida em Cassáquia, Sebrumarela e C. Nuove de Sopra. A 9ª Companhia deveria ligar-se com a Força Tarefa 45 imediatamente a oeste de Sebrumarela. Visando barrar os acessos que demandavam em direção ao sul, foi desdobrado um pelotão de carros de combate norte-americano em Gaba. Para conduzir a defesa, o posto de comando do 3º Batalhão foi desdobrado em Il Palazzo. Essas posições foram mantidas de 13 de dezembro de 1944 até 18 de fevereiro de 1945, quando teve início a Operação Encore. Ao longo do período, foi realizado um rodízio entre as tropas em posição, para permitir que todos pudessem desfrutar de algum descanso à retaguarda. As condições climáticas foram muito severas. Foi um período de inverno caracterizado por grandes nevascas e muito frio, causando grande impacto sobre a tropa brasileira oriunda dos trópicos. Nesse período, foi intensificado a realização de patrulhas em toda a frente, cuja missão era estabelecer a ligação entre as posições amigas, realizar o reconhecimento das posições inimigas ou executar o chamado de golpe de mão, quando normalmente se buscava o contato com o inimigo para fazer prisioneiros. O comando da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária também implementou um programa de instrução militar,
cuja finalidade era melhorar o desempenho em todos os escalões nas atividades e tarefas que foram consideradas como deficitárias e, portanto, contribuintes para o insucesso nas tentativas anteriores de conquista do Monte Castelo.